Essa passagem de Emaús é bem interessante, né? Porque eles passam um período longo caminhando e conversando, e eles estão tristes, e eles contam o que aconteceu, e eles falam, as mulheres foram lá, viram, mas nós não botamos muita fé no que as mulheres falaram. Depois fomos lá conferir, estava tudo do jeito que elas falaram, mas mesmo assim nós não acreditamos, né? E aí eles vão e Jesus ali, sem ser reconhecido, fala para eles algumas coisas, fala, como assim vocês não entendem o que era para acontecer? Está tudo muito claro. E mesmo assim eles não entendem, eles estão entristecidos. Quando a gente está triste é mais difícil entender as coisas, né? E até que eles chegam num momento e eles fazem algo que abre os olhos dele. Tem um momento em que Jesus senta, toma o pão, dá graças e reparte. Nesse momento, os olhos deles abrem e eles veem Jesus. Eu não sei se intriga vocês, mas me intrigou muito. Porque nesse momento eles enxergaram Jesus e não antes. E não quando ele anunciou, quando ele falou outras coisas. E é mais ou menos o que eu vou falar hoje, né? Teve um outro momento, né, em que Jesus fez isso, essa mesma coisa. Pegou o pão, deu graças, partiu entre eles. E esse momento foi o momento em que ele instituiu uma série de coisas. E é o momento da ceia, é o momento que a gente celebrou hoje, e é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Mas guarda aí com vocês que só nesse momento eles conseguiram reconhecer Jesus. Fiquei pensando, né? Hoje, possivelmente ninguém aqui vai fazer o Enem, né? Se vai fazer, já perdeu a hora. Mas no Enem vem sempre uma pessoa na nossa mente, né? Não sei se vem na mente de vocês, mas na minha mente sempre vem uma pessoa. Esse cara aí. Quem sabe quem é esse cara? Não? Quando você fala, principalmente semana passada no Enem, foi o dia da redação. Todo mundo que vai fazer a redação fala a mesma coisa. Ó, você quer ter sucesso na redação do Enem, você põe essa frase aí. O ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Essa é uma frase do Rousseau. E quem tá, geralmente o pessoal fala, ó, põe isso aí no Enem que é sucesso, todo mundo gosta, é bonito, usa lá, você cita um filósofo, né, sua redação fica mais bonita. E assim, a verdade é, eu gosto muito dessa frase, eu acho bem interessante, é o pensamento de um filósofo ali do século XVII, XVIII mais ou menos, e foi um cara que se propôs a pensar sobre a natureza do ser humano e como as relações entre as pessoas acontecem. E ele chegou numa conclusão. O ser humano é naturalmente bom, intrinsecamente bom. Então, o ser humano ele é dotado de um poder, de um desejo, de uma capacidade de fazer o bem. Por que ele faz o mal, então? Porque as relações da sociedade, elas despertam as coisas ruins no homem. Então, a sociedade, os problemas da sociedade são o que causam a maldade no homem. Segundo esse pensamento, se o homem vivesse livre, sozinho, sem sociedade, ele seria bom. É bom ver a cara de vocês que vocês estão concordando muito com ele, que realmente parece que falta uma coisa, né? Você olha e você fala assim, não parece que é tão lindo assim, né? Aí tem um outro cara que ele pensou também sobre a situação da natureza do homem e ele chegou numa conclusão um pouquinho diferente, que é a natureza humana é intrinsecamente egoísta e o caráter humano é falho e imutável. Ele foi para o outro lado, ele falou, não, o ser humano é essencialmente ruim, essencialmente
egoísta. E ele ainda foi mais profundo, ele falou, ele tem um caráter imutável, quer dizer, não adianta o que vocês vão fazer, não vai mudar. E aí ele tem uma visão diferente da sociedade. Ele fala, a sociedade é uma forma da gente criar leis para a gente não ser tão ruim. E aí vocês pensam o que vocês quiserem, né? São duas visões de mundo, mas assim, o interessante é que se o problema do ser humano, ou o problema da maldade, ela vem da sociedade, então eu preciso tirar o homem dessa sociedade, ou modificar essa sociedade. E aí eu resolvo o problema. Se o problema é o homem em si, ele é em si mal, é necessário que o homem seja retirado de si mesmo, dos seus maus desejos, ou pelo menos que seja modificado. O interessante é que teve um outro cara que também disse umas coisas interessantes a respeito da natureza do homem e sobre a maldade. Jesus. E o que ele disse? O que ele disse? O que será que Jesus pensa sobre a natureza do homem? Jesus, em um ponto, ele concorda com o Hobbes, porque ele diz sim, o ser humano é essencialmente mal. Maldito é o homem que confia no outro homem. O homem é ruim. Não falo homem, é o ser humano, tá? As mulheres também são ruins, tá? E ao mesmo tempo ele concorda um pouco com o Rousseau, porque ele vai dizer, esse mundo, ele nos odeia e ele vai tentar nos derrubar. Né? Quando Jesus fez a última oração dele antes de ser levado para a cruz, e ele falou, eu oro, Pai, para que você esteja com eles, porque assim como o mundo me odiou, o mundo vai odiar eles. Mas aí ele fala uma coisa diferente do Rousseau, que ele fala assim, mas eu não oro para que você os tire do mundo, eu oro para que você proteja eles do mal. Então Jesus concorda com os dois e discorda dos dois ao mesmo tempo. Jesus ele vai dizer que o ser humano, sim, é dotado do poder de fazer o bem e ele é dotado do poder de fazer o mal. Essa é a nossa dualidade, né? E sim, tem algo externo que acaba com a gente e nos impulsiona para o mal. Só que Jesus vai dizer, não é o homem em si, não é a sociedade, é o pecado. O pecado, o que é pecado, né? As coisas que desagradam a Deus são o que fazem com que a gente desenvolva o mal que está em nós. Eu acredito um pouquinho em cada um. Eu acho que o ser humano ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Estou mais tendencioso por ruim. Mas assim, existe um algo em nós. Lembra quando Paulo fala sobre isso? Ele diz, no íntimo do meu ser eu quero fazer a vontade de Deus, mas tem uma outra lei atuando em mim, nos meus membros, que faz com que eu faça aquilo que eu não quero, que é o pecado. Essa é a nossa luta como cristão. Nós temos a vontade de fazer o que Deus quer, mas ao mesmo tempo nós temos uma vontade de fazer aquilo que Deus não quer. Então nós somos seres capazes de ir para um lado ou de ir para um outro. Mas ainda existe algo que impede a gente, que a gente não consegue chegar perto de Deus se a gente não se livrar do pecado. Não tem como, não tem como. Então você está dizendo que eu posso ser uma pessoa muito boa e ainda assim não me aproximar de Deus? Sim, exatamente é isso que eu estou dizendo. Ser bom ou ser ruim, a gente estava falando ontem, tivemos um encontro de jovens, e a gente estava falando sobre o bom e o mal, né? O que é bom e mal? E a gente tem que sempre tomar um cuidado que é bom e mal aos olhos de quem? Muita coisa que é boa, né? Tem muita coisa que é boa aos olhos de muita gente e não é bom para Deus. Vamos fazer um exercício mental.
Se a gente fizesse uma listinha aqui de tudo aquilo que eu acho que é bom e tudo aquilo que eu acho que é mal, eu faço essa listinha e todos vocês fazem essa listinha também, individualmente. Aí depois a gente ia comparar nossas listas. Será que as listas seriam iguais? Possivelmente, com quase 100% de certeza, não. Ia ter algumas coisas que ia aparecer, né? Mas não, porque a nossa visão de bom e de mal é muito diferente. Eu acho que é bom, minha filha tem 2 anos, tem um monte de coisa que eu acho que é isso que é bom na criação dela. E os outros pais que tem alguns nenéns aqui, com certeza eles vão olhar e falar, não acho que é isso que é bom, eu acho que o bom é isso aqui. Então a gente tem visões diferentes. Mas quando a gente fala sobre a vontade de Deus, o que Deus quer, aí a gente não teria discussão, não teria divergência. Deus tem um desejo e o que é bom para Deus e é bom de verdade. Então, mesmo eu sendo muito bom ou exercendo toda a capacidade de ser bom que eu tenho em mim, eu jamais vou conseguir me aproximar de Deus, porque ainda tem algo que me segura e me impede de ser aquilo que Deus quer, me impede de ter aquele contato que Deus quer que eu tenha com Ele, que é o pecado. O pecado ele vai sempre ser um impedimento para que nós possamos nos aproximar de Deus. Mas aí, né? Como que a gente faz então? O que Jesus disse sobre isso? Essa cena aí, Jesus não precisou dizer muita coisa, né? Tem um cântico que a gente fala, né? Que foi num Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. E então Jesus, quando ele veio com uma missão que foi viver entre nós como ser humano, sem pecado, morrer como um sacrifício pelos nossos pecados e ressuscitar para a glória do Senhor e para chegar. Nós cantamos agora, né? Seja bendito o Cordeiro que venceu e o livro abrirá. Lá em Apocalipse, esse livro que ele vai abrir é o livro da vida, onde está o nome de todos que são salvos. Quando João vê esse livro, João chora, porque ninguém pode abrir o livro. Ele chora. E aí os anjos falam para ele esse cântico que a gente acabou de cantar. Ele fala, fique em paz, porque o Cordeiro venceu e ele pode abrir o livro. Jesus veio e fez toda essa transformação. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a ceia é um momento em que a gente se remete exatamente para esse momento em que Jesus fez esse ato. Para começar, né? Pode pôr o próximo aí. A ceia é um memorial para a gente lembrar mesmo, né? O irmão que falou da ceia aqui falou isso, da celebração, para a gente recapitular esse momento, né? Pode ir. Eu peguei a passagem de Coríntios, né? Em 1 Coríntios 11. Eu vou ficar só nela, tá? O irmão leu Mateus 26, que é uma das versões nos evangelhos que cita a instituição da ceia. Tem algumas diferencinhas entre elas, mas assim, sinta-se à vontade para explorar depois essas diferenças. Porque um diz uma coisa, outro diz um outro detalhezinho, tá? E aí ele fala assim, né? Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Estou entregando para vocês, para os coríntios. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ele repete 2 vezes isso aí, né? Mais um. Façam isso em memória de mim. Então sim, é instituído um memorial, porque nesse momento as nossas mentes têm que estar voltadas para um lado. Esse
essa atitude que a gente tem, essa ação que a gente tem de partir o pão, ela está ligada com uma disposição mental de se voltar para aquele momento. Vocês sabem assim, né? Por que Jesus criou a ceia, né? Por que ele começou isso? Porque assim, ele não falou, vamos fazer uma ceia, né? Ele falou para os discípulos, vai lá em Lucas 22, né? Ele está falando, vai lá e preparem a ceia. Então já existia ceia antes de Jesus? Já existia ceia antes de Jesus. Mas por outro motivo, não é a mesma ceia, tá? O que acontece? Vocês lembram que o povo de Deus, por um momento da vida deles, por um momento da história, né, que foi mais de uma vida, né, foi várias vidas, por um momento da história, eles ficaram escravos no Egito. E ficaram lá cerca de 450 anos. E Deus decidiu libertar eles de lá. E o faraó não queria, né, aquela história, as 10 pragas, lembra? Tem até um desenhinho, tá? A última praga, ela se referia a uma praga bem poderosa, que foi a praga que quebrou o coração do faraó, né? O Espírito do Senhor passaria pela terra e tiraria a vida de todos os primogênitos, todos os primeiros filhos. Aí você sente a dor disso, né? Todos os primeiros filhos iam morrer. Mas para os israelitas ele disse uma coisa. Na noite, Natal noite, deram a data, né? Nessa noite, vocês vão sacrificar um cordeiro, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Vão pegar o sangue dele, vão passar no batente da porta, e vocês vão comer esse cordeiro lá dentro com a sua família. Quando o Espírito passar e ele vê o sangue do cordeiro na porta, nos batentes da porta, ele não vai entrar nessa casa. E todo mundo que estiver dentro dessa casa vai ser salvo. E assim aconteceu. E se teve aquele israelita que esqueceu de passar o sangue? Morreu. Uma coisa tão simples, não é? É simples, não é? Vai, mata, né? A gente, é meio estranho pra gente, né? Porque a gente não faz isso muito hoje, né? Matar, tirar o sangue e tal, né? Eles compram já no açougue, já tá tudo sequinho. Mas assim, eu também não tenho essa vivência, não. Mas eu sei que quando você vai matar um animal, uma das coisas que tem que fazer é tirar o sangue, né? E é muito simples, eles colocavam numa tigela lá, também não tinha água encanada, né? Esgoto para eles jogar fora, eles tinham que deixar reservado e dispensar num lugar apropriado. Aí Deus falou, quando você estiver indo para jogar fora, pega um pincelzinho e passa um pouquinho assim no batente. É muito simples isso, não é de se fazer? Será que todos os israelitas fizeram? Não sei, né? Não fala, né? Mas se esqueceu, complicado, né? Uma coisa muito simples, mas dotada de um significado muito grande. E depois, os israelitas, anualmente, eles repetiam esse ritual, não o sangue nos batentes, não, mas eles matavam um cordeiro do mesmo jeito e comiam juntos para lembrar a libertação da escravidão. Então a ceia já é inicialmente uma cerimônia de comemoração à libertação da escravidão. Aí você acha assim, por que? Você sabe que Jesus escolheu o dia da morte, né? Vocês sabem disso? Vocês acham que foi pelo acaso, sem querer, que Jesus morreu naquele dia? Se a vinda e morte de Jesus e ressurreição e a criação da igreja estavam planejados desde antes da criação do mundo, vocês acham que foi sem querer que foi nesse dia? Não foi sem querer. Foi planejado. Deus escolheu a morte dele. Jesus escolheu o dia da morte. E Jesus escolheu. Vai ser logo depois da ceia, porque eu vou fazer uma coisa com a ceia. Eu vou pegar esse rito, essa celebração de libertação e eu vou modificar.
Porque Jesus libertou da escravidão do Egito, mas existe uma outra escravidão ainda que impede os homens de chegar a Deus, a escravidão do pecado. Por que Jesus pegou o pão e o suco? A gente faz até hoje, repete, né? É porque é o que eles faziam, né? Eles comiam o pão sem fermento, que era para lembrar da época que eles estavam no deserto, e tinha uma semelhança com o maná também. E tomavam o vinho, que era o sangue do cordeiro, que foi passado nas portas. Aí Jesus faz o seguinte, ele pega o pão, ele não fez um pão novo, ele pegou o pão e falou: esse pão que vocês celebravam como o maná, ou como a comida do deserto, de agora em diante é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. É meu corpo que é dado em favor de vocês. Eles nem entenderam isso, gente, porque Jesus morreu depois, né? Eles nem estavam entendendo isso. Depois eles entenderam. E o cálice que tinha o vinho, né? Ele falou: agora esse sangue aqui não é o sangue lá que vocês passaram do batente, mais não. Esse sangue é o sangue, meu sangue, que é dado em favor de vocês para criar uma nova aliança. De aqui em diante, ele não falou, tá? Ficou subentendido. Daqui em diante, vocês serão libertos do pecado. Vocês serão libertos da escravidão do pecado. Daqui em diante, vocês esquecem Egito. Esquece Egito. Tá, foi como a história, vamos lembrar da história. Mas o importante, vocês foram libertados da escravidão do pecado. Aí se o Egito invadir e levar a gente escravo de novo, vocês são libertos da escravidão do pecado. Tanto que no Novo Testamento tem orientação até para quem era escravo, né? Para quem era servo. Você que é servo e se converteu a Cristo, faça isso para Cristo também. Também. A ceia começa sendo uma transformação de uma necessidade e uma lembrança da necessidade que temos de nos libertar do pecado. Aí a passagem que o irmão leu aqui, vocês lembram? Por que nesse momento eles lembraram e os olhos deles se abriram? Porque por mais tristes e a cabeça deles cheia de coisas estivesse, naquele momento em que eles pararam para partir o pão, as mentes deles voltaram para aquele momento e os olhos deles se abriram. Então será, e a gente se pergunta, então será que se durante a ceia eu voltar a minha mente verdadeiramente para aquele momento, os meus olhos podem se abrir? Será que eu posso ver Jesus? Sim, sim. Os nossos olhos devem se abrir. E a ceia é um dos momentos em que a gente vai voltar para esse momento em que Jesus declara: eu vou libertar vocês do pecado, e de agora em diante vai ser escravo quem quiser. O próximo. É também uma declaração. Pode ir o próximo. Já perdi aqui onde eu estava. Porque isso é tudo Coríntios 11, tá? 1 Coríntios 11. Eu não anotei ali porque é tudo 1 Coríntios 11. Ele fala: sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É interessante que tem assim uma descrição muito clara. Sempre que vocês beberem desse cálice, sempre que vocês comerem desse pão. Quer dizer, toda vez que eu estiver comendo pão, eu vou anunciar a morte de Jesus? Não, não é toda vez. Toda vez que eu tomar um suco de uva, né, eu vou estar anunciando a morte de Jesus? Não. Para mim seria bem complicado, porque eu não gosto de suco de uva. Aí eu não ia anunciar nunca, né? Mas, não, é uma coisa muito específica. Esse momento acontece uma coisa diferente. Esse pão e esse cálice, vocês estão fazendo uma outra coisa, anunciando a morte de Jesus até que Ele venha.
que quer dizer anunciar? Mas a gente fez tão quietinho aqui dentro, né? A ceia. Quem passou na rua nem sabia. Por que eu estou anunciando? Se eu fiz tão quietinho. E a gente faz quietinho. Geralmente é um momento de maior silêncio na igreja. Como que eu estou anunciando se é o momento em que a gente está quieto? Se é o momento que a gente está em silêncio? Se é o momento que eu não estou declarando nada? Anunciar quer dizer fazer uma declaração, quer dizer tornar conhecido. Então, se eu anuncio a morte de Jesus, porque eu estou por repetir essa atitude que Jesus teve ali um pouquinho antes de morrer, eu estou declarando: eu acredito que isso aconteceu. Vale lembrar que nenhum de nós estava lá, né? Então assim, eu acredito que isso aconteceu. Eu acredito que isso aconteceu do jeito que está escrito. Eu acredito que foi o próprio Jesus que instituiu isso. Eu acredito que um pouco depois disso, Jesus foi levado e morto, e que essa morte foi para me libertar dos pecados. Eu acredito que Jesus ficou 3 dias morto e depois ressuscitou, e eu acredito que Ele está vivo hoje e Ele é poderoso para me salvar. Que coisa, né, que a gente faz durante a ceia. E aí tem gente, vocês já ouviram falar, ou se vocês mesmos já falaram, pô, mas toda semana, né? Toda semana tem que fazer a ceia. Vamos fazer só de vez em quando, assim fica meio chato, é muito rotineiro, né? Já tem tanta ideia sobre a ceia, gente, mas pensa no poder disso. Aí você olha o poder disso, aí você pensa assim: só uma vez por semana? Eu tenho que fazer essa anunciação a todo momento. Vale lembrar que a ceia não é a única forma de anunciar, tá? Mas naquele momento da ceia, nós estamos sim fazendo essa declaração, esse poder do que aquilo tem. Porque se a gente não acredita em nada disso, então nem come o pão, nem bebe, nem vem aqui. Porque se você não acredita em nada disso, não faz sentido. Esse momento nós estamos fazendo essa declaração, essa anunciação. Pode ir o próximo. E é também uma autoavaliação. Pode ir. 1 Coríntios, né? É uma carta que Paulo escreveu para a igreja que se reunia em Corinto. E entre várias coisas, teve umas coisas que Paulo ouviu da igreja, falou, ó, então lá foi instituída a igreja, Paulo ficou um tempo lá e depois saiu. E ele ouviu algumas coisas sobre a igreja, e teve outras coisas que os irmãos mandaram uma carta, possivelmente, para Paulo, perguntando sobre alguns assuntos. Paulo, como que a gente faz nisso aqui, né? Alguns estudiosos dividem a carta de Corinto em duas. No começo é o que Paulo pensa, o que ele achou do que ele ouviu, e a segunda parte seria basicamente as respostas para o que os coríntios perguntaram, né? Tem alguns trechos de Coríntios que vai estar assim: conforme vocês perguntaram, conforme vocês estavam falando. Tem algumas palavrinhas que vai estar diferente, tá? Eu percebi que vocês usam uma versão diferente da minha, tá? Esqueci de falar isso no começo, desculpa. Eu estou usando a NVI, algumas coisas podem estar um pouquinho diferente, mas também é inspirado por Deus, tá? Então, nesse momento ele está falando algumas coisas sobre a forma que eles faziam a adoração deles. E aí ele fala, ó, nisso que eu vou dizer agora, de agora em diante, eu não os elogio, porque as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Olha que coisa pesada, né? Será que eles entendiam isso? Talvez não. Talvez eles não percebiam que as coisas que eles estavam fazendo mais mal do que bem. E Paulo dá esse aviso para eles. O que eu vou dizer agora, eu não elogio vocês, está feio, que faz mais mal do que bem. E uma das coisas que ele fala é a ceia. E foi o que a gente acabou de ver agora, né? Então, assim, como eu estou falando da ceia e não da adoração em geral, vamos pensar.
a ceia que nós realizamos, ela está de acordo com o que Deus quer, ou será que ela está fazendo mais mal do que bem? Isso aqui é uma pergunta justa de se fazer? Sim. É uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Pode passar o próximo. E aí ele fala, ele explica, né? Não joga assim no ar e deixa, tenta entender aí. Ele explica. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Algumas diferenças, né? Hoje a nossa ceia já vem os pãozinhos cortadinhos ali, vem uma dosezinha já de suco de uva, né? Naquela época era um pouquinho diferente, era uma ceia mesmo. Todo mundo sabe o que é ceia? Quem mais antigo usava esse nome mais, né? Hoje a gente não usa tanto, só no Natal, né? O que é uma ceia de Natal? Você pensa, comida, muita comida, né? Um monte assim. Então uma ceia era uma refeição. Uma ceia era uma refeição. E como que eles faziam isso? Que nem uma refeição mesmo. Então tinha um pão grandão lá e eles partiam. Então era uma coisa que acontecia isso, né? Muita gente ia lá para comer, com fome mesmo, né? Isso é uma coisa que não acontece hoje, porque se você está com fome, essa bolachinha não vai te salvar, né? Mas era um problema da época. E outro problema da época que nós não temos hoje: as pessoas que se embriagavam. Eles tomavam tanto cálice, tanto, não sei porquê, queria tanto de Jesus, né? Tomava tanto que ficava embriagado e outros não conseguiam nem participar. É um outro problema que a gente não tem hoje, que a gente consegue produzir um suco de uva sem álcool, né? Isso aí já evita um problema, né? Mas assim, aí falar, então não serve nada para nós. Serve sim, porque a gente tem que pensar de que forma que eu estou vindo. As pessoas vinham e usavam de desculpa aquele momento para se embriagar. As pessoas vinham com fome e falavam, acho que às vezes estava indo lá e falava, acho que hoje eu nem vou no culto, hein, que eu estou cansado. Nossa, mas eu estou com a fome, tem a ceia lá, né? Então eu vou para a ceia. E as pessoas iam por motivos aleatórios e usavam a ceia do Senhor para esses motivos. Se nós estamos fazendo a ceia simplesmente para cumprir um ritual, nós não estamos fazendo do jeito que Deus quer. Se nós estamos fazendo sem lembrar o que é este pão e este cálice, lembra quando Paulo fala? Tomarem desse pão e desse cálice. Se a gente não está conseguindo entender o que é isso, nós estamos igual àqueles que vêm só para matar a fome, ou igual àqueles que vêm só para se embriagar. Vocês desprezam a igreja de Deus. Olha só, o que seria desprezar a igreja de Deus? Como não desprezar a igreja de Deus? Quer dizer, o prédio aqui? É esse prédio que ele está falando? Não. Mas não levar a sério, não compreender, ou não entender e mergulhar em tudo isso que é a ceia, é uma forma de desprezar a igreja de Deus, porque ela é fundamentada nisso. Então, todo aquele que beber do pão ou comer do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É a mesma coisa que a gente estava falando lá em cima. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Mais um. Uma outra coisa que acontece durante a ceia, e é uma recomendação, é: examine-se o homem a si mesmo. A mulher também, tá? Vamos lembrar sempre. Examine-se o ser humano, examine-se a si mesmo. Que cada indivíduo
Examine-se a si mesmo. Aí volta lá, por que é tão quietinho, né, nesse momento? Porque é um momento de examinar a si mesmo. Não é um momento de examinar o outro, não é um momento de fazer outra coisa, é um momento de examinar a si mesmo. Então é um momento que eu vou olhar para dentro de mim, e aqui, ó, vou dar só uma pitada, tá? Do que é o de ser comer indignamente. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Se você come porque está com fome, você não está discernindo. Discernir quer dizer diferenciar. Você não está diferenciando o pão que se come nesse momento do que é um pão. Se você está fazendo só por um ritual, só porque se você não for e não comer, os irmãos vão brigar com você, você não está discernindo, você não está separando e entendendo o que é isso. Se você faz esse processo, mas o seu coração está longe de Deus, eu estou lembrando do que Jesus fez, eu estou anunciando tudo isso, e o meu coração está longe de Deus. Isso faz sentido? Não faz sentido. Então ele fala, examine-se a si mesmo, olhe para dentro de si, vasculhe o seu coração e descubra aonde ele está com Deus. Conecte-se novamente com Deus. Olha o próximo. Mais uns dois aí. Mais um. Aí ele fala assim, né? Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Ou seja, o que ele está dizendo? Que se a gente tomar a ceia direitinho, discernindo, a gente nunca vai ficar doente? Nunca vai ficar fraco? É exatamente isso que ele está dizendo. Mas ele não está falando de gripe, ele não está falando de chikungunya, ele não está falando dessas coisas. Ele está falando da nossa vida espiritual. Há muitos fracos e doentes. Porque ele fala, se nós examinássemos a nós mesmos, se nós tivéssemos o cuidado, imagina que hoje, então, durante a ceia, você examinou a si mesmo e você achou uma falha. Você falou, meu coração está distante de Deus nesse ponto. A minha vida não está de acordo com o que Deus espera nesse ponto. Deus está te dando a chance de você consertar isso e se aproximar dele. Essa pessoa vai estar fraca ou doente na fé? Nunca. Nunca. Uma igreja que realiza a ceia do Senhor adequadamente, ou que entende o que está acontecendo naquele momento, jamais ficará fraca ou doente. Um indivíduo, vou tirar da igreja um pouco, né? Um indivíduo que observa a ceia do Senhor adequadamente, discernindo o corpo e o sangue, jamais ficará fraco ou ficará doente. Porque se nós fizéssemos isso, não receberíamos juízo. E ainda tem um outro, né? Vários já dormiram. Quem já dormiu não está mais acordado para o mundo espiritual. O bom é que ele fala, né? Ele não fala que vários já morreram. Ele fala que vários já dormiram. Tem alguns que interpretam que já morreram, né? Mas, às vezes, a nossa fraqueza, ela é tão forte que ela nos afasta totalmente de Deus. Como não se afastar de Deus? Como continuar forte? Como continuar determinado, saudável em Cristo, da maneira que Deus espera? Lembrando o que Deus fez por nós, anunciando essa morte e sempre voltando para dentro de mim mesmo, analisando se eu estou realmente sendo aquilo que Deus espera de mim. Deus vai continuar apontando as coisas para nós. Deus vai continuar do nosso lado, falando para a gente o que Ele quer da nossa vida. Mas, como os discípulos no caminho de Emaús, a gente está reconhecendo Jesus?
A gente está vendo Jesus? E se vai ser só no momento que eu partir o pão que eu vou conseguir ver Jesus? Então que semana que vem, quando a gente estiver participando da ceia, eu consiga ver Jesus e Ele transforme a minha vida mais ainda. Deus nos abençoe.